falar hoje do Estado moderno, né? Um Estado que apareceu ali a partir do século XV, que se consolidou e que hoje é um modelo de sociedade, né? De Estado que se apresenta para gerenciar a sociedade. Esse Estado é formado por três elementos: o governo, o território e um povo. Por que é importante essa diferença? Porque a gente sempre confunde governo e Estado, né? Ou temos a tendência a confundir isso. Então, o governo é a parte administrativa do Estado, né? O governo ele está abaixo do Estado. E quem gerencia esse Estado, digamos assim, é uma Constituição. Então, uma Constituição é a Constituição do Estado, não é de um governo. Então, ela é meio que ela é como se fosse o grande cimento que organiza toda a sociedade. Então, todos estão submetidos a essa carta, né, que é a Constituição, tanto o povo quanto o governo. Nesse período todo que nós conhecemos da história desse Estado moderno, nós temos dois tipos de Estado. Nós temos o Estado monarquista e o Estado republicano. Né? A monarquia ela ainda sobrevive em muitos países europeus, em vários locais do mundo, mas a gente pegar os países mais desenvolvidos, então nós temos aí a Inglaterra, né? Nós temos aí a Espanha, né? Países que ainda são monarquistas. E da República nós temos aí uma França, uma Alemanha, uma Itália. Né? Mas para você administrar esse Estado, você tem que ter um governo. Aí entra o que nós chamamos de sistemas de governo. Né? O sistema de governo. Então nós temos dois tipos clássicos. O governo ele é presidencialista ou parlamentarista. Tá? A diferença fundamental é a forma como eles chegam ao poder. Certo? O presidencialismo ele é escolhido pela população pelo voto, né? Enquanto que o parlamentarismo é o parlamento que escolhe. Aí nasce a figura do primeiro-ministro. Certo? Na verdade, o Estado e o governo eles se compõem e, obviamente, se interagem. Né? O governo ele administra esse Estado. Então, por exemplo, eu tenho uma monarquia que ela pode ser parlamentar. Né? Então, eu tenho o chefe de Estado, que é o rei da monarquia, e tenho o primeiro-ministro. Obviamente, não tem como eu ter presidente na monarquia, porque o presidente ele vai exercer o papel de chefe de Estado. Então, só é possível presidente na república. Então, nós temos as repúblicas presidenciais. Então, por exemplo, a França é uma república, mas ela é uma república parlamentar. Né? Ela tem um primeiro-ministro. Então, qual que é a república clássica que nós conhecemos, né, dos grandes países? Só os Estados Unidos. Se você pegar o G7, né, só os Estados Unidos tem a figura do chefe de Estado e chefe de governo na mesma pessoa, que é o presidente da república. O Brasil também é assim. Né? Agora, todos esses outros países que compõem aí os países mais ricos do mundo são todos parlamentaristas. O Japão é parlamentarista e é uma monarquia. Né? A Alemanha é república parlamentar. A Inglaterra é monarquia parlamentar. O Canadá é um regime parlamentarista que está submetido ao Estado inglês, né? Quer dizer, a rainha da Inglaterra é o chefe de Estado também, da mesma forma também que a Austrália, né? Então, a Itália é um regime republicano parlamentar. A Espanha é um regime monarquista parlamentar. Então, nós temos essas variantes, digamos, entre Estado e governo, né? Mas o parlamentarismo ele é uma separação para você evitar meio que diluir um pouco esse poder, né, do chefe do Estado. Então, o chefe de Estado na República Presidencial ele é muito poderoso, né, porque ele tem a parte administrativa e a parte política. Então, no caso, quando você separa o parlamentarismo com o parlamentarismo, você meio que dilui um pouco o poder. Então, fica o chefe de Estado e o chefe de governo. Agora, em todos esses regimes, tanto faz ser parlamentar, presidencial ou republicano, né, e mesmo a monarquia, no caso do parlamento, a única maneira democrática que se achou de chegar ao poder é pelo voto. Né? E aí, só tem uma instituição que conseguiu estabelecer na sociedade que pudesse fazer esse caminho, né, do poder, que é o partido político. Então, o partido político é uma instituição que permite à sociedade participar da formatação desse Estado pelo processo eleitoral.
né? Então, a população escolhe o presidente, a população escolhe o parlamento escolhe o primeiro-ministro, né? Obviamente, só no caso da monarquia em chefe de Estado que é o processo hereditário, né? Mas a república, o presidencialismo, o parlamentarismo, a população participa ali pelo processo eleitoral via partido político. Por isso que nós não podemos anular os partidos políticos, eles fazem parte desse processo de gerenciamento do Estado, né? E esses estados, desde que nós estudamos aqui desde o século XV, XVI até hoje, eles se apresentaram de 6 formas até agora, né? Que merece ser um estudo mais aprofundado. Nós temos o Estado absolutista, né? Que foi o primeiro modelo. Substituindo esse Estado, nós temos o Estado liberal. E no século XX, nós tivemos 4 modelos, né? Que se degladiaram na sua hegemonia, né? Ou tentando ser hegemônicos no século XX, que é o Estado socialista, o Estado nazifascista, o Estado do bem-estar social e o Estado neoliberal. Mas essa diferença a gente discute em outra oportunidade. Até mais.